Cafezinho no ponto aqui. Aí, bem melhor. As perguntas estavam muito semelhantes umas às outras e estavam convergindo tudo para como foi a minha história como foi a minha história, né, de encontro pessoal com Cristo. E assim, as perguntas mudavam um pouco, perguntavam, como foi seu encontro pessoal com Cristo, ou conta como é a sua história na igreja católica, como que você se converteu. Então acho que tudo isso é muito semelhante, aborda coisas que estão bem próximas umas das outras. Eu digo para os outros que a minha história ela não é mirabolante, ela não foge muito do que acontece normalmente com as outras pessoas, mas eu acho que é sempre válido a gente compartilhar a nossa trajetória, compartilhar a nossa história, porque ela pode acabar sendo a luz para alguém, pode acabar sendo uma inspiração para alguém. E se essa história fizer sentido para uma pessoa, para mim já valeu a pena. Eu acho que eu não quero deixar para trás histórias que podem ajudar as outras pessoas. Então acho que de muito valor poder compartilhar tudo isso e falar para vocês um pouco de como foi essa trajetória, como foi o meu encontro com Cristo, certo? Bom, eu acho que o momento mais impactante, o momento mais claro que eu tenho assim desse encontro foi num retiro de carnaval no ano de 2024, no carnaval de 2024, 2 anos atrás, né, um pouco mais de 2 anos, mas enfim, 2 anos atrás teve um retiro de carnaval aqui na minha cidade, chama Rebanhão. Acho que tem em outras cidades também, porque é da Renovação Carismática. E nesse retiro me veio algo muito forte, me veio assim, eu parei para refletir tudo que eu vinha fazendo na minha vida e como tudo aquilo não estava certo, assim, sabe? De como tudo aquilo caiu a ficha basicamente de como as coisas que eu estava fazendo não eram corretas aos olhos do Pai, sabe? Então tudo isso culminou nesse retiro, as pregações, as músicas, os momentos, as vivências foram se afunilando para que eu percebesse, para que a ficha caísse de que a vida que eu estava levando não era uma vida que alegrava Cristo, que deixava Jesus feliz comigo, assim, sabe? E, cara, sentimentos muito fortes. Eu acho que, assim, questão de sentimentos é pessoal, cada um sente alguma coisa, cada um tem seu momento. Mas, assim, me veio uma certa angústia, assim, porque fazia muito tempo que eu não tinha esse aprofundamento, esse momento mais profundo mesmo, sabe? De sentir, de expressar, de chorar sobre. Eu cresci num berço católico, meus pais eles sempre me levavam para a igreja católica. Sou batizado, recebi primeira Eucaristia, crisma, mas depois da crisma é aquilo, né? Muitos jovens se afastam da igreja, muitos jovens crismam e simplesmente acham que acabou ali, se formou da igreja e não precisa mais frequentar. Muito pelo contrário, é aí que começa de fato os desafios, né? Porque você passa a não ser mais uma criança e você se torna meio que adulto ali na fé. Mesmo que a crisma ela venha um pouco mais cedo, ela venha ali por volta dos 15, 16 anos de idade, se eu não me engano, você tem uma missão. A partir desse momento você tem a missão de levar o Espírito Santo para outras pessoas, assim, sabe? Não somente dentro de si. Você recebeu a confirmação para poder levar esse Espírito Santo para as outras pessoas também. E aí, então, depois da crisma, basicamente sumi da igreja, não, assim, ia porque minha mãe me forçava a ir ou porque meus amigos enchiam muito o saco para poder ir no grupo de jovens, para poder ir servir às vezes para montar um tapete de Corpus Christi. Às vezes a Duda e Giovanni, Leandro ficavam enchendo o saco para ir no grupo. Ainda, acho que mais a Duda porque a gente estudava junto, então ela sempre estava convidando. E às vezes eu aparecia, às vezes não aparecia. E eu agradeço muito cada um deles porque foram muito importantes para poder me ajudar aos poucos ir colocando o pé dentro da igreja de novo. E aí,
Não lembro como veio esse convite. Acho que provavelmente do grupo de jovens mesmo, o Leandro deve ter mandado, ou alguém próximo mandou pra mim. Ah, vamos fazer o rebanhão, vamos lá, tal. Acho que eu estava começando assim já a trilhar mais esses passos. Eu já estava tendo um pouco mais de recorrência no grupo de jovens, que querendo ou não me ajudou muito nesse início. Então eu já estava tendo uma recorrência, aí veio esse convite, e aí o fogo começou a crescer cada vez mais, e aí acho que no rebanhão, nesse retiro, foi um momento em que de fato eu tive esse encontro pessoal. E aí, assim, eu tive essa angústia que eu falei para vocês antes, mas ao mesmo tempo um padre, o Padre Wilson, grande Padre Wilson, gosto muito dele. Ele manda mensagem todo dia para mim, eu tento responder, confesso que às vezes na correria passa batido. Tenho mais de 100 mensagens não respondidas no WhatsApp, mas Padre Wilson, pô, ele me trouxe uma esperança, assim, não sei, acho que o jeito dele falar, o jeito dele expressar, acho que quando eu conversei com ele foi algo que mudou, assim, um pouco, virou uma chavinha, assim. Padre Wilson foi muito importante. Eu acho que eu não consegui confessar com ele nesse dia, mas foi algo que me desenvolveu, foi algo que veio, assim, à tona, assim, surgiu uma vontade de buscar o sacramento da confissão, buscar me reconciliar com Deus naquele momento, porque eu percebi que de fato eu estava fazendo as coisas de uma forma errada, de uma forma não tão legal. Muitos falam que renovação carismática força muito, ou fala que o tradicionalismo é muito careta, enfim, eu acho que cada um tem seu estilo, cada um tem a sua forma de levar o evangelho para as outras pessoas, e eu admiro todos os braços que são ali, né, de fato oficiais, né, da Igreja Católica, são só formas diferentes de expressar a mesma fé, sabe? Claro, vai existir, acho que em todo lugar vai existir pessoas que acabam fazendo coisas erradas, até porque a gente é humano, né? A gente é humano, mas a Igreja é santa. A gente é pecador, mas a Igreja é santa. Então, no final das contas, não se apegue tanto ao, ao seu grupo social, mas se apegue à mensagem, né? Porque, querendo ou não, todas passam uma mensagem nobre que é amar a Cristo, seguir os passos dele e se assemelhar cada vez mais com ele, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados. E e aí conheci pessoas muito boas nesse retiro, fiz novas amizades, vivi coisas muito legais. É, não sei se eu falo sobre isso, mas uma pessoa muito importante na minha vida também estava presente nesse rebanhão. Aí, ó, eu falei tanto que até esqueci de tomar um café. Mas uma pessoa muito importante para mim estava nesse rebanhão. A gente fez esse rebanhão juntos. Essa pessoa me ajudou muito também a trilhar o meu caminho na fé. E, assim, incontáveis amizades, assim. Consigo lembrar de várias pessoas que estavam lá, que hoje em dia continuam sendo meus amigos. Continuamos frequentando o grupo de jovens, continuamos servindo na igreja. Claro, alguns têm mais afinidades com certas coisas. Eu particularmente gosto de cantar, gosto de mexer com o computador, tecnologia, gravar vídeo, que nem vocês estão vendo agora. Outros gostam de ficar mais no background, às vezes numa acolhida, na oferta, né, recolhendo a oferta. E é isso. Eu acho que essa é a beleza essa é a beleza, assim, né, no simples, parando pra pensar, né? Porque, poxa, quantas pessoas que estavam lá e eu continuo vendo hoje em dia na igreja, e isso é bonito. A perseverança em si, ela é algo muito bonito. Bonito, bonito. Sei lá. A perseverança é algo belo, assim, é algo que é de se admirar, porque eu já experienciei a falta de perseverança, a falta de fé, de crismar, de ter a confirmação do Espírito Santo em mim, só que mesmo assim não continuar trilhando os passos do Pai.
E ver essas pessoas hoje em dia, ver também a minha história, eu também fico muito feliz, eu fico emocionado assim de parar pra pensar assim, sabe? Em todo mundo que estava presente e hoje em dia continua firme. A gente cai, mas pô, o principal é a gente estar ali se levantando, é estar lutando, sabe? Tentando ser alguém melhor. Desde então, depois desse rebanhão, eu continuei o meu caminho, né? Com as amizades. Pô, é difícil falar todas, porque são muitas amizades. E boas amizades, tá? Muito boas amizades. Mas eu vou falar alguns aqui porque eu acho que eles merecem. Se eu esquecer também, me perdoa. Mas saiba que, se você sabe que você tá na minha vida, pô, eu tenho muito carinho e apreço por você. Mas Leandro, Duda, Giovanni, Jonas. Pô, vamos falar dos mais velhos agora. Luan, Luan. Muitas pessoas, velho. Muitas pessoas. Difícil lembrar, mano. A mente tá ruim agora. Preciso de um café pra dar uma acordada. Depois do rebanhão, busquei sacramento da confissão, busquei aumentar as minhas virtudes. É claro que é muito complicado a gente largar vícios, largar hábitos ruins do dia pra noite, mas o começar é algo que é importantíssimo, né? Você tem que dar o primeiro passo para que você continue fazendo o que é necessário, assim, sabe? Continuar trilhando o caminho certo, sabe? Comecei a servir mais, voltei a cantar na igreja, porque eu cantava quando era menor e fiquei afastado, que nem eu falei. Depois voltei a cantar no coral, provavelmente por convite da Duda, do Giovanni ou do Luan, que também são bem ativos no coral. Fiz acampamento, fiz o primeiro Joan da minha cidade, que é um acampamento antes do juvenil. Antes do juvenil, acho que é, uma coisa assim. Depois do FAC vem o Joan, na tabela de idade. Fiz acampamento, servi em acampamento, conheci também pessoas maravilhosas dentro do acampamento. E comecei a frequentar ainda mais grupos de jovens. Hoje sou um dos coordenadores, junto com um time também muito bom, pessoas maravilhosas também. E tô tentando melhorar dia após dia, sabe? Dia após dia, um pouco de cada vez. E tentando ser luz da mesma forma que muitas pessoas foram luz pra mim na minha vida ao longo dessa trajetória, sabe? Acho que é isso. Vou terminar meu café e voltar pros meus afazeres. Tamo junto.